Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo membro do Ministério Público Federal, me chamo Dante Bonfim e represento o INCRA pela Procuradoria Regional Federal da Terceira Região nesta apelação. Doutores, no julgamento da DI 2332, um dado foi destacado pelo eminente ministro relator, Luiz Roberto Barroso, abro aspas. Em relação às desapropriações realizadas pelo INCRA entre 2011 e 2016, os gastos com juros compensatórios geraram em torno de 978 milhões, enquanto o valor principal girou em torno de 555 milhões. Fecho aspas. Ou seja, entre 2011 e 2016, 2/3 dos recursos destinados ao pagamento de indenizações foram gastos com juros compensatórios. Por isso, excelências, este momento é especialmente importante para a autarquia, porque teríamos a concreta aplicação em processos judiciais das teses sobre juros em desapropriação desenvolvidas nos tribunais superiores. Para que isto ocorra aqui, é necessário adequar 3 itens do acórdão ao definido pelo STJ na petição número 12344 do DF. Estes itens são: 1. A hipótese de incidência dos juros compensatórios. 2. Quais são as taxas dos juros compensatórios ao longo do tempo. E 3. Qual o termo inicial dos juros de mora. Então, primeiro, gostaria de tratar da hipótese de incidência dos juros compensatórios. A sentença, neste ponto mantida em segunda instância, concluiu que os juros compensatórios são devidos independente da produtividade do imóvel rural. Mas, com a declaração de constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º, artigo 15A do Decreto-Lei 3365 de 41, o pagamento dos juros compensatórios possui 2 condições. 1. O expropriado deve comprovar a efetiva perda de renda decorrente da desapropriação. E 2. Os índices legais de aferição da produtividade do imóvel devem ser diferentes de 0. Por isso, o STJ realizou a adequação do seu entendimento, alterando o tema repetitivo número 282, para evidenciar que os juros compensatórios dependem da satisfação destas 2 condições. No nosso caso, existem documentos que demonstram a hipótese de incidência dos juros compensatórios. De sorte que a adequação que o INCRA aqui pretende é que se reconheça que os juros compensatórios incidem desde que satisfeitas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 15A do Decreto-Lei 3365. Já que há incidência de juros compensatórios, quais seriam as taxas aplicáveis? E este é o segundo item que, para o INCRA, importa na adequação do acórdão. No nosso processo, as taxas foram fixadas em 6% até setembro de 2001 e 12% daí em diante, de acordo com a então vigente medida cautelar proferida na DI 2332. Com a queda da medida cautelar, é necessário perquirir quais as taxas de juros são aplicáveis. O STJ possui precedente qualificado sobre a questão. No tema repetitivo número 176, a Corte Superior fixou que os juros são regidos pela lei vigente ao tempo da sua incidência. O fundamento para essa conclusão é que os juros são um acessório da obrigação principal. Então, em obrigações que se estendem ao longo do tempo, os juros são regulados pelas regras que se sucedem durante o período em que a obrigação principal se fez exigível. Em linha com este precedente, o STJ então editou uma nova tese, de número 1072. Esta tese afirma, abro aspas, os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência, fecho aspas. Logo, afastada a medida cautelar na DI 2332, que dava suporte às taxas anteriormente definidas, devem incidir as diferentes regras sobre os juros compensatórios que tiveram vigência ao longo do intervalo em que o poder público irá compensar o expropriado. Neste caso, os juros compensatórios obedecem à tabela apresentada em memoriais juntado ao processo e que também podemos visualizar aqui na tela. Noto que entre a emissão e o pagamento das diferenças temos 5 períodos que devem ser ponderados para a incidência dos juros compensatórios. Destaco o período regulado pela medida provisória número 700 de 2015, no qual a taxa foi reduzida a 0, porque a respectiva legislação suprimiu a incidência de juros compensatórios para a desapropriação-sanção, e
o período regulado pela Lei 3465, que vai de 2017 em diante, no qual os juros compensatórios passaram a ser remunerados pela mesma taxa estipulada para os TDAs emitidos. Neste caso, no nosso processo, esta taxa é de 3%. Indicados quando e como os juros compensatórios incidem, passo ao terceiro e último item destacado pelo INCRA, o termo inicial dos juros de mora. O acórdão preferido alterou a sentença para dispor que os juros de mora em ações de desapropriação têm início a partir do trânsito em julgado, na forma da súmula número 70 do STJ. Ocorre que esta súmula foi declarada obsoleta. A declaração do Tribunal Superior decorreu da existência do tema repetitivo número 210, que já trata do marco inicial para incidência dos juros moratórios para a fazenda. Este marco é a data de 1º de janeiro do ano seguinte em que o pagamento deveria ter sido realizado. Então, para os processos de desapropriação, também se aplica o marco usual da mora para a fazenda pública, qual seja a data de 1º de janeiro do ano seguinte em que o pagamento deveria ser realizado. Excelências, são 3 então os tópicos do acórdão que, para o INCRA, carecem de ajuste ao quanto decidido pelo STJ. Nós vimos que os juros compensatórios possuem incidência condicional, de acordo com o tema repetitivo número 282 do STJ. 2. Vimos que não há um índice plano para os juros compensatórios, dado que houve alterações dos índices ao longo do tempo, os quais possuem aplicação imediata, de acordo com o tema repetitivo número 1072 do STJ. E vimos que 3. O marco inicial para os juros de mora segue a regra usual dos pagamentos realizados pela Fazenda Pública, nos termos do tema repetitivo número 210 do STJ. Excelências, embora eu tenha observado que as consequências da aplicação dos juros em ações de desapropriação é um tema sensível para o INCRA, a relevância para a autarquia é apenas o reflexo da importância desta questão para todos nós. O impacto orçamentário da imposição de taxas mais elevadas, ou que tenham incidência por mais tempo do que o regulado em lei, será sentido por todos os contribuintes, além de atingir, especialmente, os grupos vulneráveis que não venham ser atendidos pelas políticas públicas do Instituto, em razão de eventual insuficiência orçamentária. Confiante na sábia consideração de Vossas Excelências, o INCRA pede a adequação do acórdão nos 3 itens indicados.